pensa só nesse paradoxo. Como é que uma nação promete igualdade para todo mundo e, ao mesmo tempo, coloca uma parte dos seus próprios cidadãos sob um regime militar, e isso por quase 20 anos? Pois é, essa é a pergunta central do livro Citizen Strangers, da Shira Ann Robinson. E é essa contradição que a gente vai desvendar juntos hoje. Olha só, a promessa na fundação do Estado não poderia ser mais clara. A Declaração de Independência de Israel garante, e eu cito, completa igualdade de direitos sociais e políticos a todos os seus habitantes. É um ideal universal, muito poderoso, sem dúvida nenhuma. Só que, em total contraste com essa ideia, o livro joga na nossa cara um número bem chocante: 85%. Essa foi a porcentagem da população árabe que virou refugiada durante a guerra de 1948. É exatamente esse abismo entre o que foi prometido e o que aconteceu de fato que a gente vai explorar agora. Ok, para entender como isso foi possível, a gente vai seguir o roteiro do livro. Primeiro, vamos ver essa fundação contraditória do Estado. Depois, como esses cidadãos estranhos, como o livro o chama, eram governados no dia a dia. A gente vai ver o poder da burocracia, a performance de lealdade que era exigida e, no final, as rachaduras que, claro, acabaram aparecendo nesse sistema. Vamos começar pela base de tudo. O livro argumenta que o problema já nasce na própria fundação do Estado, um conceito que ele chama de fundação contraditória. E aqui está o conceito-chave do livro: Estado de colonos liberal. Parece complicado, né? Mas a ideia, basicamente, é a seguinte: uma democracia que, para poder existir, precisou primeiro remover a maior parte da população nativa à força e depois controlar quem ficou usando leis especiais e o exército. Ou seja, é uma democracia que, segundo a autora, já nasce de uma exclusão. Então tá, como exatamente se governa a população que ficou? O livro aponta para um mecanismo principal e bem surpreendente para cidadãos de uma democracia: um regime militar. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. Em 48, a guerra termina e uma minoria palestina fica dentro das novas fronteiras. Logo em 49, o governo militar é imposto na maioria das áreas com população árabe. Em 52, vem a Lei da Cidadania, que cria uma situação legal bem complicada. E só lá em 1966, depois de muito debate, esse governo militar é oficialmente extinto. E como era, na prática, viver sobre esse regime? Basicamente, era um controle total. Eles usaram leis de emergência britânicas, que, ironicamente, os próprios líderes judeus tinham criticado antes, chamando de Estado policial. Criaram zonas fechadas, que funcionavam como gaiolas invisíveis. Milhares de cidadãos beduínos foram confinados numa reserva chamada Sajag. E o mais impressionante, os governadores militares tinham poder sobre quase tudo na vida de uma pessoa, decidindo onde ela ia trabalhar, morar, se podia visitar um parente, um poder imenso. Mas o controle não era só com armas e soldados, não. O livro mostra como a papelada, a burocracia, se tornou uma ferramenta de controle incrivelmente poderosa. A coisa ficava bem clara com esses dois documentos. A identidade azul, em teoria, te dava a cidadania, mas na prática os direitos eram super limitados. A própria Suprema Corte chegou a dizer que a permissão para ficar no país era uma questão de misericórdia, não um direito. Já a permissão vermelha, essa era ainda pior. Nenhuma segurança jurídica, precisava ser renovado o tempo todo, era viver num limbo burocrático constante. E esse controle com papelada afetava a vida da forma mais básica que se possa imaginar. Pensa só, precisar de uma permissão por escrito, só em hebraico, que dizia a rota exata e o horário certinho, só para poder sair do seu vilarejo para ir trabalhar, para cuidar da sua própria terra ou para ir ao médico. Era um controle sobre cada movimento. Essa citação do livro resume o argumento de um jeito muito forte. O conteúdo jurídico e social da cidadania israelense foi determinado não por uma visão ideal de quem incluir, mas sim pelo imperativo claro de quem manter de fora. Mas o controle não era só físico, burocrático. O livro também mergulha numa dimensão psicológica, a exigência de performar lealdade. E isso ficava muito evidente no dia da independência. E isso nos leva a uma pergunta que parece até surreal. Como é que se convence uma população que perdeu suas terras, suas casas, a celebrar o feriado nacional que marca exatamente essa perda? A resposta, segundo o livro, foi uma celebração cuidadosamente orquestrada. O foco principal eram as crianças. Elas ganhavam doces, que eram luxo na época, e participavam de peças de teatro. Líderes locais que colaboravam com o regime organizavam cerimônias, discursos de lealdade eram esperados e, claro, monitorados.
E a ironia final: em alguns lugares, era o único dia do ano em que não havia restrição de movimento. Uma forma bem eficaz de garantir que as pessoas comparecessem. Mas qual foi o impacto humano disso tudo? O livro documenta que os palestinos que se lembram desses eventos tendem a enfatizar o sentimento de humilhação e desmoralização que eles deixaram para trás. Um sistema com tanta tensão não podia durar para sempre sem que algo quebrasse, e o livro argumenta que um evento trágico acabou expondo a lógica violenta por trás do regime para todo mundo ver. O massacre de Kafr Kassim. Os fatos, como o livro apresenta, são bem diretos. No dia 29 de outubro de 1956, unidades da Guarda de Fronteira de Israel assassinaram 48 cidadãos palestinos, entre eles 23 crianças e adolescentes. E por quê? Porque eles quebraram um toque de recolher do qual eles nem tinham sido informados. Eram trabalhadores rurais voltando para casa do trabalho. O julgamento dos soldados que participaram do massacre resultou numa frase que entrou para a história da lei israelense, uma ordem manifestamente ilegal. Foi a primeira vez que o próprio sistema de justiça reconheceu que nem toda ordem militar é legítima e que algumas ordens são tão erradas que devem ser desobedecidas. No início, o governo tentou abafar o caso, mas a pressão pública de jornalistas e intelectuais judeus foi tão grande que forçou um julgamento. Os soldados foram condenados, sim, mas as penas acabaram sendo muito reduzidas depois. O mais importante, segundo o livro, é que o massacre rasgou um véu. Ele mostrou para todo mundo o potencial de violência brutal que existia dentro daquele regime militar. E tudo isso leva a gente de volta ao paradoxo central. O livro Citizen Strangers argumenta que essa história toda revela a grande contradição de um Estado que tenta, ao mesmo tempo, gerenciar processos democráticos e exercer uma soberania de colonizador sobre uma população nativa. No fim das contas, o livro nos deixa com uma pergunta bem difícil e que vai muito além do caso de Israel. Como é que uma nação consegue conciliar seus ideais democráticos com uma história e estruturas de colonização e controle? É uma pergunta que, infelizmente, continua a ecoar em muitos lugares do mundo até hoje.